muito boa tarde a todas e a todos que continuam nos vendo, nos ouvindo e nos acompanhando nessa segunda parte da conversa com o Dr. Denizar Viana. Denizar Viana, que foi secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde no mandato do ministro Luiz Henrique Mandetta, tendo lá feito um trabalho muito grande nessa área de pesquisa, de inovação, fez coisas muito interessantes, como já relatou parte delas no primeiro momento da nossa entrevista. Então, nós vamos agora conversar um pouquinho sobre o momento atual. Eu queria que o Denizar falasse um pouco como é que foi assim a percepção de que a coisa estava chegando no Brasil, no que diz respeito à epidemia de Covid. Nós tivemos aí um tempo entre a Europa e aqui de aproximadamente uns 40 dias, pode ter sido isso. Talvez pudéssemos ter organizado melhor, eu não sei, isso ele vai nos dizer. Se teria sido possível organizar todo o sistema de saúde brasileiro para fazer esse enfrentamento dessa pandemia que chegou aqui de uma forma muito trágica. Mas também nós tivemos muitos aprendizados. Eu mesmo aprendi muito. Aprendi a respeitar o Sistema Único de Saúde. Eu não tinha essa crença que eu tenho hoje de que o Sistema Nacional de Saúde, o chamado SUS, ele tem falhas, tem muitas falhas, mas também tem muitas virtudes. Eu tenho o sentimento que se nós não tivéssemos um sistema público de saúde como o SUS, a tragédia teria sido muito maior. Você provê de insumos, de pessoas, de coleta de dados, de transferência de informação. Em síntese, se não tivesse minimamente um sistema funcionando, seria muito difícil. Porque a gente, às vezes, fica com o olhar somente do lugar que a gente vive. Eu, por exemplo, vivo no Rio de Janeiro e meu olhar é um olhar sobre a minha cidade, onde metade da população tem um plano de saúde, a outra metade não tem, mas lugares distintos do Brasil profundo, onde a pobreza é muito grande, onde a dependência total do Estado existe. Se nós não tivéssemos um sistema público de saúde, nós podíamos estar hoje vivendo dias muito piores do que estamos vivendo. Então, doutor Denizar, nos fala um pouco como foi a percepção de que a onda, o tsunami estava chegando aqui e que ações vocês tomaram no Ministério da Saúde, lá que você estava lá, junto com o ministro Mandetta, para que essa coisa fosse mitigada ao máximo e nós tivéssemos a melhor e a possível eficiência e eficácia nas nossas ações. Bom, nós tomamos ciência dos primeiros casos de Covid-19 na província de Wuhan, já em janeiro. E nesse primeiro momento, José, a Organização Mundial de Saúde ela não sinalizou o potencial de gravidade em termos de capacidade de transmissão do vírus e de letalidade. Aparentemente, o sinal que nós tínhamos era de que algo que poderia ficar mais circunscrito àquele ambiente da Península Asiática e que nós teríamos um vírus com menor capacidade de transmissão e com baixa letalidade. Isso, de certa forma, passava um pouco, entre aspas, de tranquilidade para os outros continentes, aquela capacidade daquilo se tornar... Não havia uma sinalização clara de um potencial de pandemia. Esse foi um primeiro ponto. Mas, independente, e eu me recordo bem, o ministro Mandetta ele assumiu... Nós criamos logo uma força-tarefa de reuniões diárias. Todo dia de manhã nós tínhamos reuniões para traçar as estratégias relacionadas à vigilância em saúde, todas as medidas relacionadas a criar uma barreira sanitária, ao monitoramento dos casos, de alguma forma procurar contatos de potenciais pessoas com contágio do vírus
Essa primeira etapa da vigilância foi muito bem estruturada. O Brasil conta com uma área de vigilância em saúde muito robusta, já tem um histórico exitoso em outras ocasiões. Então, essa foi um alicerce desse planejamento. O outro, também, que foi preparado logo, isso nós estamos falando em fevereiro mesmo, como é que o capital humano seria preparado para isso? Porque havia já uma sinalização de que nós precisaríamos de médicos, enfermeiros, profissionais de saúde no ambiente hospitalar de alta complexidade mesmo, pacientes com CTI, em CTI, precisando de ventilação mecânica de forma prolongada, e o ministro Mandetta também, junto com a equipe, com as secretarias específicas, procurou atrair os profissionais de saúde no sentido de que a gente precisava ter uma massa crítica preparada para lidar com esse desafio. E o outro braço era a assistência propriamente dita, a preocupação em termos de ofertar os insumos necessários, os equipamentos de proteção individual, os respiradores. Isso tudo foi muito bem orquestrado no primeiro momento. E aí nós nos deparamos com a primeira questão que foi crítica. O mundo inteiro querendo comprar esses insumos da China. E aí virou um gargalo, você não conseguia adquirir. Eu me lembro bem, isso é um fato interessante, o Ministério da Saúde fez um chamamento para compra de respiradores. 15 mil respiradores. E veio logo uma empresa privada aparentemente chinesa, né? Não era uma da estatal, oferecendo colocar esses respiradores no Brasil, um preço até muito adequado diante daquele momento entre oferta e procura muito tenso. Nós achamos até estranho um chamamento tão rápido assim, e logo veio assim, olha, mas vocês têm que depositar metade desse valor já num banco da Suíça, na frente, sem nenhuma garantia de receber isso. Então, esse foi o primeira percepção de que adquirir esses insumos não seria algo fácil, e não foi para nenhum país. E a capacidade instalada no Brasil era baixa para oferecer respiradores, nós criamos todo um empenho em trazer as empresas, e nós tivemos um retorno muito grande das empresas que se mobilizaram para recondicionar respiradores, para transformar protótipos de respiradores que eram criados nas universidades para ganhar escala e chegar no mercado. Então, foi uma grande solidariedade das empresas nesse sentido. Montamos esse primeiro processo. O ministro Mandetta tinha uma preocupação muito grande no alinhamento com estados e municípios, através do CONAS e CONASEMES. A gente sabe que o SUS funciona por conta desses 3 entes federativos, e é muito importante porque a provisão do cuidado acontece... Denizar, explica só o que é o CONAS e o CONASEMES. Perfeito. O CONAS é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, secretários estaduais, que conta com os 27 estados, incluído o Distrito Federal. E o CONASEMES é o Conselho Nacional de Secretários Municipais, com 5.570 municípios. E é uma força importante, além de conter técnicos excelentes que estão à frente desses conselhos, é a interface que a gente tem com estados e municípios. E esse alinhamento é fundamental. Tanto é que o ministro Mandetta montou logo um gabinete de crise que diariamente nós nos reunimos também com os representantes do CONAS e CONASEMES para manter esse elemento. Porque qual era o papel do Ministério da Saúde, Josias? É formular a política e ser um fornecedor de insumos, de repasse de recursos. Essa é uma outra questão importante. Houve muita celeridade por parte do governo de disponibilizar recurso financeiro. Criou-se um caixa do Covid mesmo, dedicado ao coronavírus, para que o Ministério da Saúde tivesse celeridade no uso do recurso. E é claro que num ambiente, através do parlamento, era uma condição de catástrofe, né, de calamidade pública, você deixa de obedecer aqueles ritos de licitação pública, as aquisições são muito mais céleres. O que preocupa também, por um outro lado, são os potenciais desvios. Eu dei o exemplo dessa questão da China, nitidamente que você poderia ter sido envolvido em uma coisa de um desvio perigoso aí de recursos. Nesse primeiro momento, foram criadas as bases necessárias. Vigilância em saúde, assistência, habilitação de leitos. É importante, porque o SUS funciona, a União ela tem que habilitar os leitos, estados e municípios, para fazer o repasse de recursos. A definição aonde seria necessário hospitais de campanha. A gente sabe que hospitais de campanha são condições de exceção.
Você tem que primeiro usar todo o teu recurso em termos de leitos para depois, num segundo momento, se há necessidade, montar hospitais de campanha, normalmente anexos no hospital. Porque não tem sentido você montar a não ser que haja necessidade pela própria localização, longe de tudo, porque você tem que recriar um sistema de geração de energia, você tem que ter um parque de imagem. Quando você cria num anexo de um hospital, você usa a infraestrutura do hospital e amplia os leitos para poder você ter esse hospital ajudando na oferta de leitos. Todas essas bases foram criadas. O ministro Mandetta, com muita desenvoltura no parlamento, ele conseguia avançar rápido em relação a isso. Nós começamos a construir isso e o principal gargalo, eu sempre comento isso, eu acho que foi essa questão da dificuldade de compra de insumos, por conta de uma procura mundial por esses insumos. E a China, num primeiro momento, se fechou, e a Índia, que é o grande fornecedor dos ingredientes farmacêuticos básicos, né, que é fundamental para os medicamentos, de uma maneira geral, ela também entrou em lockdown em determinado momento. Então, essa é uma outra reflexão que o mundo tem que fazer. Nós podemos continuar dependentes de dois grandes fornecedores de insumos na área de saúde para o mundo inteiro? Talvez não. A gente tem que fazer essa reflexão. Esse é um primeiro ponto de um pós-Covid. Como é que os sistemas, e a gente tem histórico no país, nos nossos hospitais, das nossas estruturas oficiais, que são realmente estruturas muito exitosas, como Fiocruz, Butantan. O que aconteceu? E aí, se eu estou falando, os casos começaram a surgir, houve toda essa preparação, nós começamos a viver a crise política, porque o Ministério da Saúde passou a ter um protagonismo único. Nunca o Ministério da Saúde passou a ter esse protagonismo de estar na casa das pessoas diariamente, num canal, era o final de tarde, as pessoas estavam em isolamento, não é? Virou a novela do brasileiro, ouviu o ministro Mandetta, seus secretários. E o ministro Mandetta, com um poder de comunicação enorme, com muita transparência, com uma tentativa de preparar a população, de chamar a população para a sua responsabilidade, que naquele momento, esse é o grande desafio. Nós estamos diante de um vírus novo, desconhecido, onde não há tratamento específico, onde não há uma vacina, nos resta medidas não farmacológicas, como isolamento social, distanciamento, uso das máscaras e assim por diante. Então, essa foi a base do enfrentamento. De uma maneira geral, nas regiões, Brasil muito desigual, né? A gente começa, principalmente nos grandes centros, a doença ela começa nas camadas mais favorecidas da população, que estavam vindo, ou eram empresários que estavam fazendo negócio com a China, ou pessoas que estavam em férias na Europa, esquiando. Foi por aí que entrou, tanto que os hospitais privados, principalmente os hospitais de São Paulo, foram os primeiros a ter sem dúvida, maior demanda e volume de atendimento desses pacientes. E a preocupação sempre nossa, e na hora que chegar nas camadas menos favorecidas, onde a gente não tem, Josiê, a mesma capacidade. Como é que você vai fazer isolamento social numa comunidade no Rio de Janeiro, onde as pessoas habitam o mesmo ambiente de pequenas dimensões, onde há uma proximidade muito grande entre as moradias? É muito difícil você executar uma política de isolamento nessas condições. O temor era muito grande nisso. E também um desconhecimento sobre a história natural do vírus. Será que o vírus vai ter um comportamento semelhante nos trópicos por conta da temperatura? E o que aconteceu em Manaus mostrou que o calor não mudou nada, né? O Manaus entrou em colapso e mostrou que, diante dessa heterogeneidade importante do país, nós temos que nos preparar para as diferenças. Então, e todos nós torcíamos que a temperatura fosse um fator relevante de contenção da disseminação da doença, né? Achava que com calor tropical o vírus teria amenizado por aqui. Exatamente. Manaus mostrou que isso não era verdade. Não aconteceu. Eu diria que a crise política, ela desestruturou a implementação de toda essa preparação. A gente estava no início, isso era abril, começa todo, tanto que o ministro Mandetta sai em abril, e vem o ministro Tais, um amigo fraterno nosso, e pega um momento muito difícil. O ministro Tais pega um momento de exceção no sistema de saúde, de total de uma crise de proporções inimagináveis, sem equipe, e tem que assumir aquilo ali. Ele me chamou,
por todos os laços que nós temos, para que eu o ajudasse. Eu saí da condição de secretário para ser o assessor especial dele. E aí, José, eu tenho que te descrever, talvez ali a experiência tenha sido maior ainda, porque foram 4 semanas onde eu vivi ao lado dele tudo que era possível em relação, porque a gente tinha que discutir leitos, habilitação de leitos, recurso para leitos, respiradores, EPI, discussão sobre a diretriz que foi feita para as métricas para a flexibilização do isolamento social, as discussões esse assunto, Denizar, eu acho que eu mereceria um destaque, eu gostaria de pedir. Tá. Eu me lembro que na ocasião do Nelson Tatti, você e ele, eu acredito que os dois, tenham desenvolvido com as suas equipes aquela tabela, era uma tabela dinâmica, pelo que eu consegui entender, de que você ia ter parâmetros, métricas que você estruturaria para definir que cidade poderia flexibilizar o quê, de acordo com a capacidade instalada de equipamentos de saúde. E eu achei aquela ideia espetacular. Mas houve uma resistência muito grande do CONAS, parece. Não foi? É uma resistência muito grande. Eu não entendi exatamente qual foi a lógica da resistência a se implantar, considerando a diversidade de cidades, a capacidade de cada uma e economicamente fazer os seus enfrentamentos. Quer dizer, eu vi Niterói, por exemplo, tem uma espetacular assim, resposta, pelo menos, não sei se espetacular, mas uma resposta correta de flexibilizar o que era possível no momento certo, controlar, ampliar a lei. E me pareceu que aquela tabela que vocês desenharam, eu não cheguei a conhecer a tabela, vi apenas o anúncio dela. Há uma ideia muito boa. Por que ela não progrediu, Denizar? Boa pergunta, José. Isso foi realmente um capítulo à parte. Logo na chegada do ministro Taixa, ele me demandou isso. Falei, olha, a gente precisa preparar, porque... E eu concordava com ele que cabia ao Ministério da Saúde, como formulador de política, oferecer a estados e municípios, a gente sabia que a decisão era dos estados e dos municípios, mas qual era o protocolo mesmo a ser implementado. Eu tive a oportunidade, eu li praticamente todos os protocolos que foram feitos em diferentes regiões do país, do mundo, o modelo americano, o Reino Unido, diferentes instituições, para que a gente pudesse compilar, de acordo com as melhores práticas, uma realidade para o Brasil. Isso foi feito com muita competência pelos técnicos do Ministério da Saúde também, a gente trabalhou muito nisso aí, com um comitê de operações de emergências, que foi criado, o COI. Isso possibilitou a gente construir, e eu te digo porque eu conheci todos, conheci o americano, os europeus, nós construímos um material muito robusto, com métricas muito bem definidas, para permitir que cada região pudesse se categorizar, dizer, olha, eu sou baixa, média, alta, como é que está a minha situação, para definir os próximos passos. E quais seriam os próximos passos a cada período, como você fazer uma reavaliação, voltar se necessário e assim por diante. Tudo isso pronto, inclusive o anúncio feito para a mídia de que isso seria apresentado. Nós tivemos um embate muito grande com o ex-presidente do CONAS. Ele foi muito duro na fala, dizendo que, olha, se o Ministério da Saúde fizer isso, eu vou para a mídia, vou dizer que isso é um genocídio, que, de uma maneira muito, muito dura, porque ele representava um estado onde a situação estava ruim e a leitura dele é que se o Ministério da Saúde fizesse esse movimento, ele ia sinalizar para a população que era para liberar. E o tempo todo olha, o Ministério da Saúde está dando a base para que diferentes regiões com essas métricas possam tomar suas decisões. Inclusive, reforça aquela região onde não há condição nenhuma de se avançar. Claro, exatamente. Claro. Mas aí a coisa virou para o lado político, José, e aí não teve como enfrentar isso. A sensação que nós tivemos é que qualquer enfrentamento nesse momento vai desestabilizar totalmente. E já foi praticamente quase que na última semana de permanência do ministro Taixa. Uma pena, como diz o Milô, o Brasil não perde a oportunidade de perder a oportunidade. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, infelizmente, muitas vezes a gente perde a oportunidade porque questões assim, não é? E nós somos recorrentes nisso. Nós estamos chegando já ao final do nosso tempo, da nossa entrevista, mas eu não queria deixar de
não queria encerrá-la sem que você falasse um pouquinho da esperança da vacina. Eu percebo também nesse ambiente da vacina grupos que torcem para que ela surja e alguns outros que me dão uma sensação de torcerem para que ela não aconteça. A sua percepção é que a vacina está muito próximo, é promissor, estamos nos aproximando do momento de ter uma disponibilidade de vacina que finalmente consiga trazer a paz, a tranquilidade, a segurança de que as pessoas possam voltar a viver a vida cotidiana, que é o desejo de todos nós, não é, Denizar? Sem dúvida. Como é que você está vendo isso, hein? José, eu também estava lá no final, na gestão do ministro Tais, quando as primeiras iniciativas de vacina começaram a chegar, principalmente da Oxford, e eu te digo que hoje, e eu venho acompanhando isso até por conta da iniciativa da OMS, que mapeia todos os grupos de pesquisa em vacina. Nós temos diferentes vacinas, quase que atualmente uma dezena já em fases clínicas de desenvolvimento, mais de uma centena em diferentes fases pré-clínicas. E são vacinas que estão sendo desenvolvidas em diferentes plataformas, vírus vivo atenuado, vetor viral, proteína, RNA mensageiro. Nós vamos ter a oportunidade de avançar rápido, como nunca aconteceu, porque há uma cooperação internacional muito grande em torno disso. Nós vamos ter vacina, sim. Bom. Então, provavelmente a gente não vai ter para esse ano, mas já para 2021, porque depois que uma vacina provar que é eficaz e segura, tem o desafio de produzir numa escala mundial, que não é algo trivial, mas nós vamos ter vacinas de diferentes plataformas, com prós e contras, que vão nos dar mais uma ferramenta muito importante, talvez seja uma sinalização de esperança para a população. Nós vamos ter mais uma ferramenta muito importante, porque a vacina tem um histórico exitoso no combate a essas epidemias. O Brasil tem uma série de estudos de caso anterior mostrando o quanto a vacina foi importante em vencer diferentes mazelas para a sociedade. Eu penso que isso é muito importante. Eu queria só rapidamente, José, te dizer o seguinte: o que essa passagem pelo Ministério me mostrou? Primeiro, que nós temos como sociedade que avançar e melhorar a gestão pública. Isso passa por questões legais. No parlamento tem que se discutir um novo modelo da gestão pública que não pode ser mais tão legalista, engessado e burocrático do jeito que é. Porque mesmo que o gestor queira fazer as coisas, ele se depara com uma série de dificuldades na hora do modelo de compra, na hora do modelo de monitoramento e assim por diante. Então, o Estado brasileiro ele tem que se reformar para oferecer cada vez melhor qualidade de serviço à sua população. Esse talvez seja o grande desafio. Eu penso que hoje não adianta você botar o melhor gestor no Ministério da Saúde, porque você tem problemas de acesso à informação, problemas de qualidade de informação e amarras legais que, de alguma forma, limitam a atuação do gestor. Muito bom. Chegamos ao final, Denizar. Uma pena que o tempo passa tão rápido, porque foi ótimo conversar com você. Obrigado. Muito obrigado pela gentileza de disponibilizar seu tempo, a sua inteligência, o seu saber, para compartilhar com todos que nos ouvem e que nos veem. Muito obrigado e até uma próxima vez. Muito obrigado.